Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Importante revista da Inglaterra publicou um artigo no qual se diz que no decorrer do século XIX, praticamente cada família daquele país realizava uma reunião diária para o estudo das Escrituras e oração ao Senhor. Davam-se graças a Deus pelos alimentos nas horas de refeição. O mesmo costume existia em muitos outros países da terra. Mas que foi feito desse costume? Pergunta o autor do artigo. Não são muitos mesmo entre os professos cristãos os que têm o culto diário em família e dão graças a Deus nas refeições. Das verdades nela contidas, a Escritura diz: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versículo 7. O apóstolo São Paulo ensina ser necessário não só ler as Escrituras e orar a Deus no lar, mas também frequentar os cultos divinos na igreja. Consideremos-nos também uns aos outros, diz ele, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonemos a nossa própria congregação, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 e 25. Noutras palavras, à medida que os sinais dos tempos indicam a aproximação da grande mudança, a segunda vinda de Cristo, deveríamos ser mais fiéis ao culto de Deus do que temos sido no passado. Buscar a Deus no lar conserva a família unida. Buscar a Deus na igreja ajuda a conservar a sociedade unida. Qual é a causa do presente declínio da religião cristã no lar e na igreja? Qual é a verdadeira razão disto? Não será porque a luz que temos se fez trevas? Jesus declara: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. São Mateus 6, 23. E que causou essa situação? Cremos que a resposta está em Isaías 5. Ai dos que ao mal chamam bem, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Versículo 20. As grandes verdades do cristianismo foram obscurecidas pela filosofia humana. Em vez da clara luz das verdades do Sagrado Livro, temos agora as luzes obscurecidas dos ensinos e suposições do homem. A Escritura ensina que o próprio Satanás disfarça-se em anjo de luz e devemos esperar que seus ministros façam o mesmo. Satanás é o autor das trevas. Ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, versículo 2. Do outro lado, o livro de Deus difunde luz nas trevas. No Salmo 119, 105, lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Atualmente, cerca de 100 anos após a publicação do livro de Darwin sobre a evolução biológica, há um reavivamento do interesse na sua obra. Por causa das suposições de Darwin, tornou-se popular crer que a tendência biológica e espiritual do homem é para cima e não, como ensinam as Escrituras, para baixo. Esta é a luz obscurecida da doutrina do progresso inevitável. Num artigo publicado pela conceituada revista Christian Century, Charles Darwin foi apresentado como um inepto em lógica formal. Suas verdadeiras virtudes eram uma imaginação épica, uma ousada intuição, uma inexaurível paciência e amor por todas as coisas vivas. Na opinião de alguns, ele não sabia pensar, e não sabia muito com certeza de coisa alguma. Apesar disto, o homem moderno precipitou-se em conclusões, construindo sobre os pontos de vista de Darwin, para fugir dos claros ensinos das Escrituras. É detestável para o homem reconhecer-se pecador. Ele não deseja humilhar-se diante de Deus para admitir sua necessidade de redenção.
Os seus pecados são interpretados como meros erros ou traços da natureza animal, remanescentes do tigre e do macaco. Para os nossos pais, o pecado era desobediência a Deus e o arrependimento, coisa indispensável para alcançar perdão. A tendência moderna é achar as raízes do pecado no que se chama o subconsciente e, para a remoção da culpa, empregar a psicoanálise. Mas a luz preta do assim chamado pensamento progressista vai além. Ela pretende que todos os deuses na realidade não existem, que eles são meras projeções do pensamento humano, que o homem faz Deus na sua própria imagem, que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, mas, como disse alguém, tão só um prematuro exemplo de homem espiritualmente perfeito. Esta luz obscurecida da falsa filosofia tende a fazer-nos todos deuses. Deuses, naturalmente, com D minúsculo. Alguns estão à frente dos outros. Jesus, os profetas e os apóstolos são apenas homens um pouco mais evoluídos. Se nos esforçarmos com suficiente afinco e perseverança, bem pode ser que os alcancemos um dia. Essa luz preta obscurece a verdade que procede de Deus e leva a humanidade a dormir na hora de suprema crise da história. Negando um Deus vivo e pessoal, Criador dos céus e da terra, ela nega a paternidade de Deus e, consequentemente, a fraternidade dos homens como filhos do mesmo Pai Celeste. A luz obscurecida da filosofia evolucionista, com todas as suas ramificações até o presente, é em grande medida responsável pela Segunda Guerra Mundial e os males dela decorrentes. Certo filósofo, muito influente àquele tempo, declarou que a Igreja arruinou os homens e os fez fracos. O cristianismo é chamado a religião da piedade. A piedade impede a lei do desenvolvimento, que é a lei da seleção. O século em que vivemos, assinalado pela escuridade da filosofia incrédula, é claramente predito nas Escrituras. Escutai essas palavras escritas no primeiro século da nossa era. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 São Pedro 3, 3-7. Eis um perfeito quadro da filosofia evolucionista, do seu famoso princípio de uniformitarismo. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nenhuma nova interposição de Deus, nenhum elemento sobrenatural. Este é o verdadeiro quadro da filosofia da luz obscurecida, que se propagou pelo mundo inteiro. Mas falando desses filósofos, a profecia prossegue, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água pela palavra de Deus. Eles são deliberadamente ignorantes da criação. Aceitam qualquer teoria, mas não o que as Escrituras afirmam, não a verdadeira evidência dos fatos. Não admitem que as coisas que existem vieram a existir pela palavra de Deus. Eles negam também a evidência do grande dilúvio que alterou a face da terra. Lemos: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Versículos 5 e 6. Esses apóstolos da luz preta não estão certamente preparados para aceitar a ofuscante luz do versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa passagem mostra que a verdadeira razão para a filosofia da luz obscurecida não é o grande saber, mas voluntária ignorância dos escritos sagrados. O efeito desta luz obscurecida sobre a sociedade, especialmente sobre a família, sobre a geração nascente, sobre os meninos e meninas, sobre os jovens, está claramente predito em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Essa perigosa filosofia é a verdadeira causa do alarmante aumento do crime e desintegração da família. Que remédio temos para essa epidemia de luz preta? A resposta é a tocha da verdade divina. As Escrituras Sagradas são luz. Deixemos brilhar o santo livro.
Cada ministro cristão deve preservar a palavra da vida. Todos devemos ser luzeiros, e a palavra de Deus é a luz. Na pessoa de Cristo, esta palavra apareceu em carne humana, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São João 1,14. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. São João 9,5. São dele também as palavras: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. São João 12,32. Vivemos em tempos perigosos, e em dias tais como estes, quando se escrevem os últimos capítulos da história, podemos ver o cumprimento das profecias bíblicas. Nesses probantes dias, o Santo Livro traz esperança para o mundo e para nós como indivíduos. Aqui estão alguns raios da luz da tocha divina. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São Mateus 11:28. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3:16. As Escrituras são a única revelação da origem e destino do homem. A lâmpada divina envia seus raios ao distante futuro e revela não só a redenção do homem, como também a da própria terra. Vi novo céu e nova terra. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículos 1-4. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São Mateus 5:5. Esta é a esperança e a promessa do livro. Esta é a luz das Escrituras. Já uma vez a escuridão cobriu a terra. Os seus falsos ensinos, suas vãs filosofias, quase baniram do mundo a luz de Deus nos dias anteriores ao primeiro advento de Cristo. Na mais escura hora, porém, Deus enviou seu Filho ao mundo como frágil bebê para ser a luz dos homens. Ao crescer ele e começar a pregar sua doutrina, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. São Mateus 4:16. Amigo, o Salvador Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é a explicação da origem e destino do homem, o nosso remédio para o pecado e a nossa esperança de vida. Recebe-o no teu coração pela fé, e as tuas trevas se farão luz.